Oi a todas e a todos, eu sou o Luiz, enfim, trabalho como escritor em diversas agente cultural, sou cineasta também, sou historiador, pesquisador na linha da educação, sou educador, então trabalho em várias frentes, mas na área da cultura. Mas hoje esse tema que eu queria trabalhar com vocês nessa fala, nessa palestra, é a respeito da literatura, né? Mais especificamente sobre a literatura infantil, que é a área que eu tenho desenvolvido alguns trabalhos nos últimos anos, né, de escrita de livros, pesquisa, e focado num ponto, né, num tema, né, que eu chamo de temas supremos, né, que são temáticas supremas dentro do universo da literatura infantil, né? Então minha fala vai ser nesse sentido, né, sobre a escrita, né, processo de escrita e também processo para apresentar, né, autores, e estimular a leitura, né, de alguns livros clássicos e também contemporâneos que tratam desse universo, né, são da literatura infantil e que tratam desses temas supremos, né? Mas o que eu estou falando de temas supremos, né? São temas que toda criança, todo ser humano, né, passa na vida, né, independente de qual cultura, qual sociedade que você está localizado. A gente necessariamente passa por essas situações e por essas questões e problemáticas na vida. E é interessante que a literatura infantil trabalha com essas questões, né? Com essas questões existenciais, com essas questões que muitas vezes são tabu, né, na sociedade, né? Ou trabalhadas de forma rasa, né? E a criança acaba não discutindo profundamente essas questões. E a criança é totalmente capaz, né, de refletir sobre isso, de pensar sobre isso desde sempre. Eu queria começar falando sobre a abordagem, né, de duas autoras, né, duas autoras que trabalham no nível mais conceitual, de reflexão sobre a abordagem de sentimentos e temas profundos junto à literatura infantil, né, que eu tenho aqui, vou citar duas como exemplo de paradoxo, né, dessa visão, de uma visão mais conservadora da compreensão desse tema, né, uma visão mais progressista, vamos dizer assim, né, de como que pode ser pensado a trabalhar essas temáticas com a criança. Primeiro é do livro que vocês estão vendo aí, a capa que eu trago, que é a Ofélia Boyson Cardoso, né, o livro chama Fantasia, Violência e Medo na Literatura Infantil. Ele trabalha num nível mais de análise psicológica, né, do universo da literatura, e fala bastante dos contos de fada, né, analisando o efeito que os contos de fada têm na psique da criança, na psicologia da criança. Lendo esse texto, né, esse trabalho, eu fiquei surpreendido, né, com as visões dela, mas no sentido de crítico, né, surpreendido criticamente pelas posições que a autora tem. Ela cita, então, eu cito aqui um trecho do livro dela. A literatura infantil está saturada de violência. Até aproximadamente 10 anos atrás, era difícil encontrar uma história em que não figurasse um vilão, um criminoso, feroz e sem piedade. A ele eram atribuídos todos os crimes. Havia sempre uma vítima que era torturada e por fim glorificada, enquanto o criminoso pagava com a vida ou submetido a torturas os seus crimes. Abundavam também os contos fantásticos em que os personagens eram seres sobrenaturais, nauseabundos, horripilantes e malfazejos. De certo tempo para cá, nota-se um expurgo discreto desse tipo de literatura infantil. Expurgo, né?
vão aparecendo produções mais sadias e limpas que põem em relevo o que de bom e admirável existe na natureza humana. Então aqui a autora ela tem uma visão do que é correto, né, apresentar para a criança, né, porque tem uma crítica do efeito psicológico que essas temáticas trabalhadas de forma, ela cita aqui a questão do vilão, do criminoso, das torturas, né, dos crimes, de personagens fantásticos e sobrenaturais, isso causaria um impacto, né, na criança negativo na sua psicologia e ela ficaria traumatizada com isso, enfim. Então, para ela faz esse discurso no livro inteiro, né? Essa defesa de abordar temáticas que sejam boas e admiráveis da natureza humana para ser apresentado para a criança e ver como problema as discussões de temas como criminalidade, como sofrimento, enfim, e personagens que sobrenaturais, malfazejos, que ela cita aqui, né? Ela vê como problemática isso e que deve se procurar expurgar disso da literatura infantil, né? Para a defesa da psicologia da criança. Eu queria então contrapor, né, essa visão com uma outra reflexão de uma outra autora que eu citei para vocês, que é a Fanny Abramovich, no seu livro Gostosuras e Bobices, né? Esses contos de fadas nos falam de traições, de temores, de juramentos, de sentimentos de perda, de infidelidades, de carências, de abandonos, de esquecimentos. De que às vezes os irmãos, os familiares próximos são maus, perversos, injustos, vingativos. E que a ajuda pode chegar através de desconhecidos, raposas, rãs, velhos, fadas, duendes. De desafios terríveis que têm que ser enfrentados. Remover montanhas, encarar ogros, trabalhar como escravos, de prisões, de amor. Falam de tristeza, de desconfortos, de revelações de sexualidade. Nos falam da vida e da morte, de ciclos que se iniciam e que se fecham. Nos falam da dificuldade de ser criança ou jovem, de como é preciso provar nossa capacidade a cada instante, de como temos que nos afirmar como pessoa, o que só acontecerá quando nossa própria identidade tiver sido alcançada, após um longo período de buscas, de sofrimentos, de rejeições, e de como todas essas turbulências internas, que fazem parte da condição humana, também podem ser compreendidas ou resolvidas através do encantamento, da magia, da presença do maravilhoso. Falam de pessoas e de suas buscas de felicidade. Então a Fanny Abramovich, ela leva para um outro lugar essas temáticas, esses temas supremos, né, que eu cito, né, que ela coloca como vários desses temas aqui, né, no primeiro parágrafo, citando sentimentos de perda, infidelidade, carência, abandono, esquecimento, enfim, morte, vida, né, amor, sexualidade, são temas que todas as crianças passam e passarão. É parte da condição humana, né? Não é uma visão de corte, né, e limpeza e purificação da literatura que Abramovich está citando aqui, como a Boyson cita, né? Ela inclusive faz um elogio a importância dessas temáticas estarem nesse livro, né? Esses livros, claro que trabalhado de uma maneira poética e uma linguagem não agressiva, né, para a criança. Então é isso, esse é o problema também de várias adaptações, né, que são feitas à torta direito, né, dos contos clássicos, né. Então, pra gente, é um ponto para a gente pensar, né, para a gente refletir de como que os contos clássicos são tolhidos, né, em favor de uma defesa da criança, sendo que aquele elemento, aquele item ali que a gente considera perigoso para chegar na criança, às vezes é o que vai transformar e fazer a criança refletir sobre um ponto importante da condição humana.
todos nós temos coisas em comum, né? Sentimentos em comum, situações existenciais em comum. É muito interessante a gente pensar nisso. E esses temas existenciais, por que existem? Né? Por que existem coisas em comum a gente? Né? Por que todo ser humano sente medo, por exemplo? Né? Por que todo ser humano sente angústia? Né? Onde que fica localizado isso no campo, no corpo humano, né? No sentimento humano? Onde que está localizado? Está localizado no sentimento? Está localizado na mente? Né? Por que a gente tem esses padrões de sentimento? Né? Ou seja, por mais que a gente seja diferente, múltiplo, né? Diverso, a gente tem coisas que nos unem enquanto humanidade, ou seja, é isso que a gente pode chamar de condição humana, né? E quais são esses elementos universais, né, que nos mantêm como únicos, né? Então é isso, a gente tem que fazer um elogio à diversidade, à multiplicidade e escrever sobre essas questões da diversidade, mas também lembrar que os temas existenciais, eles passam por todos nós, né? Então, por mais que diversos que nós somos, a gente também tem questões que nos unem, né? Então tem esse contraponto, né? Tem um contraponto do elogio extremo à multiplicidade, né? Que elimina quem nós somos, né? Quem a criança é no nível da unidade, da condição humana, né? Só fica no discurso da multiplicidade. Mas também tem um outro discurso que surge, né, que está surgindo hoje em dia, que é um discurso mais enrijecido e que acaba apresentando essa unidade de uma maneira mais dura, né, e isso traz algumas problemáticas, como eu vou citar aqui para vocês. Bom, então aí vocês estão vendo trechos, né, do filme, né, da animação voltado para crianças e, né, adolescentes, para o público infantil juvenil, chama Divertidamente, né? É como se como se a criança tivesse alguns personagens, né, alguns seres dentro da cabeça, da mente dela, né, que controlariam, né, a emoção, sua emoção. Colocando alguns personagens, né, separando alguns personagens por graus de emoção diferente, né? Aí a gente tem o personagem da alegria, né, que é essa fadinha mais feliz, de cabelo azul. A gente tem o personagem da raiva, né, que é esse vermelho, do medo, que é essa azul, enfim. Tem o personagem verde e o personagem roxo também. Então cada um representa um sentimento, cada um representa uma cor, representaria esse sentimento também. Isso também aparece na obra Quando Me Sinto, né? Que é uma coleção, na verdade, uma coleção de livros escritos pelo James Smith, né? Que ele segue o mesmo padrão de cores, o mesmo padrão separa as obras, né, por sentimentos da criança. Então aqui temos o feliz, a raiva, o triste e o medo, né? Então a raiva seria vermelho e teria essa expressão no rosto, né? O feliz seria amarelo, a tristeza seria azul, né? E o medo esse roxo, né? Com essas expressões. E cada um desses livros trabalham esse tema, né? Com essa paleta de cores, com essas expressões, né? Aqui é o livro da tristeza que eu estou mostrando para vocês, né? Ele tem essa intenção, né, com esse foco, né, de uma educação emocional, vamos dizer assim. Tem uma importância essas obras, né, para apresentar para as crianças, das crianças reconhecerem, né, esse sentimento que todos nós passamos, né, de dar nome a alguns determinados sentimentos, né, universais, vamos dizer assim.
Mas é engraçado como tanto Divertidamente quanto eles mantêm o mesmo padrão de expressão, né? E de cor, de paleta de cores. De onde vem isso, né? De que a raiva tem essa cara, tem essa cor, né? O medo tem essa cor, a tristeza é azul, enfim. Essas duas, a base tanto dessas obras do James Smith como do Divertidamente é de uma filosofia específica, né? Do Paul Ekman, né? Paul Ekman é um psicólogo americano que escreveu o livro que eu estou mostrando aí a capa para vocês, A Linguagem das Emoções, né? Onde ele fez uma pesquisa, né? Sobre que haveria padrões de emoção na humanidade, independente de qual cultura que você faz parte. Ele fez um estudo na expressão dos povos originários, né, os aborígenes de Papua Nova Guiné, e comparou com as expressões nossas, né, dos indivíduos mais urbanos, enfim, e fez uma comparação de quais músculos são ativados do nosso rosto, né, a partir da expressão emocional, e compreendeu, né, fez um estudo que existe padrões de repetição nesse display facial, né, nossa expressão facial, né, então existiriam padrões de sentimento, né, universais. São 7 grandes expressões, né, contando com a expressão neutra também, né, que passa pela a expressão alegria, raiva, tristeza, desprezo, surpresa, aversão e medo, né, seriam essas 7 emoções básicas que todo ser humano expressaria. Então aí a gente tem uma discussão da universalidade dos sentimentos, né? Isso que eu estou querendo dizer. O Paul Ekman, ele organizou uma plataforma, um site legal, assim, bem bonito, o site dele, Atlas das Emoções, né? É uma plataforma interativa que você entra nessa plataforma e você encontra ali definições do que são esses 5 sentimentos centrais, que tirando o neutro, né, enfim, ele define como a base 5 sentimentos, na verdade, aqui nesse Atlas das Emoções. É interessante notar que nesse Atlas das Emoções ele propõe algumas cores, né, para esses sentimentos, né? Então a tristeza tem a cor azul, a raiva tem o vermelho, a alegria tem o amarelo, né, e o medo tem o roxo, ou seja, é o mesmo padrão de cores tanto dos personagens do Divertidamente quanto do livro, da coleção de livros do James Smith. E aí a gente percebe que o estudo base do James Smith e do Divertidamente é a filosofia, né, a psicologia desenvolvida pelo Paul Ekman, né, a psicologia é interessante isso, são livros, são obras artísticas, tanto Divertidamente quanto o James Smith são obras importantes, né, para a educação emocional da criança, para a criança reconhecer e dar nome para alguns sentimentos, saber lidar com aquilo, né? A proposta do Paul Ekman também é essa, né, de a gente saber localizar esses sentimentos da gente, saber compreender, por isso que tá ligado com a educação emocional, né, que vai influenciar então essas obras e tantas outras obras, né, e caminhos da educação, nesse sentido da educação emocional. Mas eu acabo vendo muito como um enrijecimento da multiplicidade de sentimento mesmo, né? Então, todo ser humano, quais são os sentimentos universais, né? E será que expressar dessa maneira, né, os sentimentos tão definidos assim, nos ajuda a compreender a complexidade de sentimentos que nós temos, né? É uma pergunta que eu faço, né? Ou a gente encaixota os sentimentos, o sentimento de tristeza é dessa cor e tem essa expressão, né? É nessa situação.
Não me parece que há um enquadramento do sentimento, um enquadramento em demasia do sentimento. Aqui a gente tem uma outra obra, né, o Monstro das Cores, de Anna Lenaz, né? Não sei se assim se fala, Lenaz. Um livro muito bonito esteticamente, né? Então o monstro ele tá com os sentimentos todo bagunçado dentro dele, vamos dizer assim, né? Todo colorido, todo pintado, né? E aí a menininha fala: você está enrolado de novo? Você nunca aprende, né? E essa bagunça de emoções, a menina ela sugere colocar as emoções em potes, né? Cada uma dos potes. E aí ele vai colocando, né? No sentido de educação emocional que pretende esse livro, seria interessante para a criança separar esses sentimentos, compreender esses sentimentos. Não separar uma das outras, mas compreender, dar nome para cada um desses sentimentos. Mas ao colocar num pote de vidro fechado, né, hermeticamente fechado, como essa ilustração mostra, né, que é a proposta desse livro, acaba não ligando, né, um sentimento com o outro, né? A minha pergunta é: até que ponto que a raiva não está ligado com o sentimento de medo ou com o sentimento de tristeza, né? Aí tem a calma, né? Será que até que ponto que a alegria não está ligada com a calma, enfim. Então essa influência da separação dos sentimentos universais, né, que seriam da condição humana, da psicologia do Paul Ekman, influenciando obras literárias, né, voltadas para o público infantil. E a gente nota, né, essa problemática, né, de que esses sentimentos estanques, eles deixam de ser pensados como entrelaçados, interrelacionados, porque são colocados distintos um do outro, né? E da onde será que vem essa questão das cores, né? Enfim, então me vem muito uma visão de enquadramento do sentimento, né? E não da complexidade dos sentimentos, né? Da fluidez que é própria do sentimento, né? Então me preocupa demais essa visão de arte, né, para a criança, né? Quando você tem uma explicação, né, muito racionalizada do que é o sentimento, né? Será que isso não pode realmente racionalizar demais algo que deve ser pensado mais conectado, mais entrelaçado? Uma pergunta que eu faço. Uma obra que traz uma visão mais complexa, né, e mais aberta desse tipo de relação com as próprias emoções, no meu entendimento, é o livro Onde Vivem os Monstros, né, do Maurice Sendak. Não o livro em si, na verdade, que é interessante, que já tem isso como fundo, né, essa multiplicidade de sentimento, e esses monstros eles representam algo mais próximo dessas sombras, né, dessas questões problemáticas que a criança ali na história passa, né? Só que é uma criança, né, que discute com a mãe, entra no quarto e vai para esse mundo, né, onde moram os monstros, né, e vive ali, desenvolve as suas questões, né, as suas problemáticas junto com esses monstros, né, convivendo com esses monstros, e retorna para casa, né, com aquilo trabalhado, com aquilo, né, mais aprofundado naquelas problemáticas que ele teve em casa, mais problematizadas, né, a partir daquela vivência que ele teve naquele mundo de monstros, né, que ele foi visitar, né. Mas o filme, né, a versão de filme desse livro, né, Onde Vivem os Monstros, é muito interessante, assim, né, é uma das coisas mais profundas que eu acho que eu já vi, assim, sobre essa discussão do universo, desses temas supremos para criança. Essa versão do filme mostra alguns personagens, né, os monstros da versão do Spike Jonze, eles são monstros muito extremamente múltiplos, assim, né? Eles são seres assustadores que deixa a criança, o público, né, que está assistindo o filme em suspensão ainda, com aquele sentimento de perigo, né, que o monstro representa, né?
Só que ao mesmo tempo eles são sedutores. O personagem, o Max, né? Ele fica em contato com esses monstros, né? Brincando com eles, e a forma como ele vai construindo a relação com os monstros no livro é muito interessante, muito complexo, né? Os jogos de relações que se tem nesse filme, né? Que mostram que o filme apresenta monstros que têm várias facetas, assim, né? Eles não são só assustadores, né? Cada um dos monstros representa uma fragmentação de sentimentos, né? Nenhum dos monstros tem é o monstro específico da inveja, né? É o monstro específico ali da raiva, né? Não, cada monstro tem a sua configuração própria. Tem várias partes, né, do reino animal misturados, fundidos, fragmentados, né? Tem lá um urso que tem um chifre, né, uma coisa assim. Então são animais fantásticos, né, do mundo fantástico que são misturados fisicamente, né, no corpo físico, né, uma multiplicidade de expressão no corpo físico, mas também uma multiplicidade de problemáticas no sentimento, né, também, né? Aquele monstro representa vários medos, né? Vários monstros, né, daquela criança, né? Esse filme mostra muito como que o monstro pode ser enigmático, né? Como uma esfinge, né? A esfinge é um ser, né? Se a gente for ver a imagem de uma esfinge, ela é um ser múltiplo, fragmentado ali, né? Com pedaços de vários animais, né? E que é o símbolo do enigma clássico, assim, né? E aí nessa ilha dos monstros aí, nesse mundo dos monstros que o Max, né, vai visitar, ele encontra várias espécies de esfinges, assim, né? Onde ele, convivendo, ele vai decifrando, ele vai se entrelaçando, né, virando amigo, ao mesmo tempo briga com eles e discute, né, enfim, então, e aí mantém mesmo assim essa questão do medo, né, que o monstro tem esse elemento básico, né, de provocar o medo em nós todos, né. Então o medo é uma universalidade, mas esse medo ele pode ser composto de uma multiplicidade, né, específica. Então, como representar esse medo sem representá-lo dentro de uma garrafa trancada, né, com uma cor específica, né, como são essas obras inspiradas na psicologia do Paul Ekman, né? Então, como exemplo, tem esse livro, né, Onde Vivem os Monstros, e esse filme, né? Onde Vivem os Monstros e o Divertidamente da Disney, eu vejo como dois opostos, né, no lidar com sentimentos, né? O Divertidamente é muito mais uma apresentação de explicação didática e quadrificadora dos sentimentos, né? Colocando os personagens dentro dos seus, né, criando personagens para cada um dos sentimentos, né? E Onde Vivem os Monstros, eles já tem uma discussão totalmente profunda de afetividade, de problemática emocional, né? Também trabalha a questão da educação emocional, né, para a criança. Só que apresenta seres muito mais complexos, né, do que o Divertidamente. Então, tem esses dois limites aí, né, que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, né? Como trabalhar a questão do medo, né? Por exemplo, né? De uma maneira que valorize a sua multiplicidade, mas ao mesmo tempo apresente a sua universalidade, né? Então tem essas obras referências aí para citar para vocês. Então eu agradeço a oportunidade de estar colocando as minhas ideias. Vou deixar no vídeo o nome das obras que eu citei, né, para que as pessoas, o nome da obra e o autor, né, para que as pessoas tenham isso organizado, sistematizado,
vai ficar mais fácil para quem se interessou por essa pesquisa ou queira conhecer alguma das obras. Então, um abraço, até mais.